Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Olha, os capítulos de hoje do nosso ano bíblico, capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus, o conteúdo é poderosíssimo. Olha, só para você ter uma ideia, do capítulo 5, quando cita as bem-aventuranças a partir do verso 3, eu já fiz uma semana inteira sobre as bem-aventuranças, cada dia uma bem-aventurança. Imagina só resumir as bem-aventuranças num vídeo de 5 minutos, complicado, né? Mas olha, bem-aventurado significa o quê? Feliz. Feliz é aquele que vive o propósito de Deus para a sua respectiva vida. Ou seja, felizes os limpos de coração, porque verão a Deus. O propósito de Deus é que sejamos limpos de coração. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Ou seja, o propósito de Deus é que sejamos mansos. Sabe o que isso significa? Que a felicidade está vinculada ao propósito de Deus para a nossa vida. Em contrapartida, ter essas características de ser limpo, puro de coração, ser pacificador, porque serão chamados filhos de Deus, são coisas que você obtém uma vez que você tem um relacionamento íntimo com Jesus. Quando é que você fica pacificador, limpo de coração, um manso, humilde, pobre de espírito? Quando você está próximo a Cristo. E essas bem-aventuranças precisam ser compreendidas dentro do contexto que elas foram escritas. Por exemplo, bem-aventurados que choram. Quer dizer que eu estou chorando aqui, eu sou feliz porque eu choro. Mano, ninguém é feliz porque chora. A gente chora em sinal de tristeza, normalmente. Às vezes você chora por sinônimo de alegria, mas normalmente você chora por tristeza. Como é que eu vou ser feliz se eu estou chorando? Este choro, na verdade, é a consciência, a tristeza produzida pela consciência que temos do que perdemos distante de Deus, compreendeu? Então, bem-aventurado aquele que entende o que perdeu estando distante de Deus, e ele vai ser bem-aventurado porque perto de Deus ele vai encontrar aquilo que ele perdeu, ou seja, a vida eterna. Percebe? Então ela precisa ser compreendida dentro do contexto. A felicidade é viver o propósito de Deus para a nossa vida. E aí você precisa estar colado com Jesus, para refletir essas características poderosas que estão aqui exibidas no Sermão do Monte, que é puro de coração, que é bem-aventurado os pobres de espírito, os humildes de espírito, né? E aí por diante. O Evangelho de São Mateus, capítulo 5, o Sermão do Monte, gente, é algo extraordinário. Vale muito a pena você estudar detalhadamente o Sermão do Monte, e especialmente ler o conteúdo de Ellen White, que ela escreveu acerca disso, contribui demais para o nosso crescimento e amadurecimento cristão. Você observa, por exemplo, no versículo 17, algo extraordinário. Não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim destruir, eu vim cumprir. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruir, eu vim cumprir. Ou seja, Jesus não veio para mudar nada do que estava estabelecido na sua lei. Claro que isso não pode ser mais óbvio, gente. Se Cristo disse isto, por que é que eu insisto no fato de que ele mudou a lei? Eu não vim destruir a lei ou os profetas, eu vim cumprir. Mano, o assunto devia acabar por aqui depois dessa declaração de Jesus. Ele não veio para abolir o sábado, ele não veio para mudar os mandamentos, ele veio cumprir. Se ligou nisso daí? Muito bem. Aí você vai adiante no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus e você se vislumbra com todas essas coisas, né? E olha só o que diz o verso 21 e 22. Ouviste o que foi dito, não matarás, mas qualquer que matar seu irmão é réu do juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer um que sem motivo se encolerizar... Resumo, se você odiar o seu irmão, você cometeu o pecado do assassinato. É claro que eu prefiro que você me odeie do que você me dê um tiro. Eu prefiro que você me odeie do que você me dê uma facada. Mas aos olhos de Deus, só o pensar já é o suficiente para que o pecado seja caracterizado. E outro trecho ele diz assim, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério. Então, o ato ele é o resultado de um pecado que já aconteceu na mente. Tem gente que nunca se deitou com uma mulher, mas na mente já é um adúltero. Tem gente que nunca deu um tiro em ninguém, ceifou a vida de ninguém, literalmente falando, mas esse ódio que você acalenta no seu coração lhe torna réu de assassinato.
O que isso significa? Que a lei de Deus é muito abrangente. Às vezes a gente fica se achando bom demais porque não faz, mas só Deus sabe o que a gente pensa. Por isso que a conversão, ela começa aqui, ó, para poder produzir um fruto externo. Ou seja, dentro da nossa mente é que é o palco do grande conflito, e é aqui que Jesus precisa obter a vitória na luta contra o mal, pelo espaço de nossa mente. Pensa nisso com carinho e não se taxe de tão melhor do que ninguém ou melhor do que ninguém, porque a gente pode até ter um comportamento melhor, mas só Deus sabe quais são os pensamentos que a gente anda nutrindo. Isso tem que ser pensado. No capítulo 6, nós temos um capítulo também extraordinário e, obviamente, não tem como deixar de destacar no capítulo 6 a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. É oração modelo. Modelo é para você olhar e perceber como é que faz. Não é para você ficar repetindo como se aquilo fosse uma reza. Não é o caso. Você já sabe que oração é abrir a Deus, o coração a Deus como se faz a um amigo. Ou seja, é um negócio que você expõe que está aqui dentro. Como é que a oração decorada vai ser resultante do que está de fato acontecendo no seu coração? Se a oração é abrir o coração a Deus pelo que está passando na tua alma, uma oração decorada serve de modelo. A oração do Pai Nosso é um modelo. E esse modelo, entre tantas coisas, nos ensina o seguinte: a prioridade de Deus. Você percebe que só existe um pedido de cunho material em toda oração do Pai Nosso, e esse pedido de cunho material único que existe é só em relação àquilo que é basicão. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Todos os outros pedidos são de ordem espiritual. O que isso mostra? A prioridade de Deus. Deus abençoar minha vida na cabeça dele é ele me encher de coisas espirituais. Mais fé, meu nome no livro da vida, perdão dos meus pecados. Isso é bênção para Deus. Enquanto muitas vezes bênção para o ser humano é ter carro, é ter casa, é ter coisas, enquanto bênção para Deus é ser uma pessoa diferente, a saber, mais semelhante que ele. Percebe o conflito que há entre a mentalidade humana e a mentalidade divina? O que é ser abençoado? Senhor, me abençoa. Aí eu estou pensando bênção, que é uma coisa. Aí Deus, eu vou te abençoar. Ele me abençoa dando bênção, que é outra coisa completamente diferente. Há um conflito entre o significado de bênção na mente humana e o significado de bênção na mente divina. Mas a oração do Pai Nosso nos mostra que a prioridade para Deus são as coisas espirituais. Lembra da oração do Pai Nosso? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Começa do início, vem comigo. Pai nosso que estás nos céus. Olha o pedido número 1. Santificado seja o teu nome. 2. Venha a nós o teu reino. 3. Seja feita a nossa vontade. Aí vem o 4. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, assim, ok? E aí você segue na oração do Pai Nosso, percebendo que o único pedido de cunho material foi esse aí: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E depois, na sequência, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Prioridade de Deus, coisas espirituais. Pensa nisso. Aí você chega no capítulo 7 e você encontra de cara um negócio muito contundente, né? Não julgueis para que não sejais julgados. Gente, vamos colocar na nossa cabeça de uma vez por todas. Só quem pode julgar é Deus, porque só Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Então Ele sabe de todas as coisas, Ele está em todos os lugares, Ele pode todas as coisas. Consequentemente, Ele tem total possibilidade de fazer um julgamento adequado. Ele conhece até os nossos pensamentos, então Ele vai nos julgar adequadamente. Quanto a mim, que sou muito superficial e completamente limitado, não tenho condição de julgar ninguém. Então é muito coerente o pedido de Jesus: não julga. Por que você não julga? Por que eu não posso julgar, Senhor? Filho, você não tem condições, você é onipotente, você não é onipresente, você não é onisciente. E aí eu entendo por que eu não posso julgar ninguém. Eu não sei o que as pessoas pensam, eu não sei o que as pessoas estavam fazendo na circunstância que elas estiveram envolvidas. Eu não estava lá, eu não sou onipresente. Eu não tenho condições de julgar, nem eu, nem você. Aí por isso Jesus disse: não julgueis, não julgueis. E a gente tem mais o que fazer. É tanto tempo perdido julgando as pessoas, quando nós deveríamos amar as pessoas. Porque olha só o que a Bíblia diz: nisto conhecereis verdadeiramente que são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, não se vos julgardes uns aos outros. Graça e paz, amanhã tem mais. Obrigado, ótimo estar contigo, compartilha, curte, comenta, deixa Deus te usar. Beijo no seu coração.